Então a gente tem aqui agora o exemplo mais diferente que a gente vai ver de inequações. Agora a gente tem a soma de dois módulos aqui maior do que 5. Aqui não adianta a gente usar a definição, né? Se a gente fosse usar a definição e o módulo ali, por ser maior do que 5, a gente deveria pegar o módulo maior do que mais 5 e menor do que menos 5. Não adianta porque aí tem soma de módulos. Então a gente vai ter que usar a interpretação, usar estudo do sinal. Se fosse função do segundo grau, a gente ia usar a mesma coisa, se tivesse a soma de dois ou mais módulos. Então aqui a gente vai ter que interpretar aí e descobrir quais são os intervalos aqui para poder tirar do módulo. Né? Como assim? A gente viu um problema lá de equações que a gente tem a soma de dois módulos igual a um valor, igual a 7, eu acho. Então, naquele caso, a gente fez a interpretação dos sinais para descobrir quantos intervalos a gente tinha, para saber qual o intervalo que esses dois módulos aqui são positivos, qual o intervalo que esses dois módulos aqui são negativos, e qual o intervalo que esses valores dentro do módulo, melhor dizendo, né, são positivo e negativo. Porque se x menos 3 for positivo, então a gente tira e resolve normal. Se x for positivo, a mesma coisa. Se x menos 3 for negativo, a gente multiplica por menos 1 e tira do módulo. Se x for negativo, a gente multiplica por menos 1 e tira do módulo. Mas eu preciso fazer a interpretação aqui, né? Eu tenho que estudar o sinal para saber onde essas duas funções, vamos assim dizer, que x menos 3 é uma função, o módulo de x menos 3 é uma função, e o módulo de x também é uma função. A gente vai pegar só os valores ali, porque a gente quer estudar o sinal para saber onde esse valor aqui dentro, né, x menos 3 é positivo e onde ele é negativo, e onde esse valor aqui também x é positivo ou negativo, para poder fazer essa interpretação, né, para saber se a gente vai repetir simplesmente o valor que está no módulo, ou se a gente vai multiplicar por menos 1, né. Se for negativo, multiplica por menos 1, se for positivo, a gente repete. Então vamos considerar que a primeira ali, x menos 3 igual a f de x, e que x igual a g de x. Estudando o sinal dessas funções. Se é uma função do primeiro grau, o zero dela é 3, né? 3 menos 3 dá 0. Então, o zero da função é 3. F de 3 igual a 0. Então, y igual a 0. Então, quando x for 3, y é 0. Eu tenho o zero da função. Então, para fazer isso, é só você fazer f de x igual a 0 e resolver a equação. A gente sabe que x igual a 3. Achamos o zero. Então, essa função aí é uma função do primeiro grau crescente, né? Porque o coeficiente do x é positivo. Então, você vai ter uma função, o gráfico vai ser da esquerda para a direita, crescendo, né? Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. E você vai ter o seguinte, que o valor aqui sobre o eixo x, né, é o zero, que é o 3. Aqui é o eixo x, né? É importante dizer. Eixo das abscissas. Em cima do eixo positivo, ou seja, a imagem para x maior do que 3 é positiva. Está subindo aqui. E a imagem para x menor que 3 é negativa, está descendo. Ou seja, a gente já sabe onde esse módulo aí, x menos 3, é positivo e onde ele é negativo. E ele é positivo para valores maiores que 3 de x e é negativo para valores menores que 3. Então, quando a gente for resolver essa equação, para tirar do módulo, eu tenho que levar em consideração isso. Levar em consideração os valores maiores que 3 e os valores menores que 3. E aí a gente vai fazer a interpretação da definição do módulo. Se os valores aqui são maiores ou iguais a 3, esse módulo é positivo. O módulo de x menos 3 é positivo, então a gente repete. Se os valores de x forem menores do que 3, o módulo x menos 3 é negativo, então você multiplica por menos 1. Basicamente quando a gente considerar valores maiores que 3, a gente vai colocar no lugar do módulo aqui, ó, x menos 3. E quando for menor que 3, a gente vai colocar no lugar do módulo menos x menos 3 ou menos x mais 3. Agora vamos fazer a mesma ideia com a função g, que é mais fácil porque o zero é o próprio zero. Quando g de x for zero, ou seja, g de 0 é 0, então x igual a 0. Você vai ter a mesma interpretação aqui no eixo x das abscissas. Não é isso? É o mesmo eixo, o valor 0. Também crescente, não é isso? Crescente, porque o coeficiente é positivo, então ela é crescente. Se fosse negativo, decrescente. Então, depois do zero, a imagem é positiva, ou seja, para valores maiores que zero, a imagem é positiva.
para valores menores que zero, imagem negativa. E aí a gente vai fazer a mesma interpretação que a gente fez anteriormente. Se x for maior do que zero, o módulo de x igual a x, justamente a definição, né? E se x menor do que zero, o módulo de x igual a menos x. Ou seja, se eu considerar valores maiores que zero, eu vou colocar aqui no lugar do módulo de x na equação, mais x. E se para valores menores que zero, eu vou colocar menos x. O que significa o seguinte, que se você colocar em uma mesma reta os dois valores, o 3 e o 0, esses dois valores vão dividir a reta em três partes. Você tem aqui a reta, que não está aparecendo a reta, mas é uma reta. A reta dos números reais x, vou separar daqui. Vamos juntar o x. Pronto, juntei. Aí você tem o seguinte, em ordem crescente, 0, depois 3. Você dividiu a reta em três semi-retas, né? Semi-reta menor que 0, entre 0 e 3 e maior do que 3. Então a gente vai resolver aí na equação primeiro analisando isso, né? Considerando x menores que 0, considerando x entre 0 e 3 e considerando x maior que 3. Então, eu tenho três possibilidades aí para o x, né? X menor que 0, x entre 0 e 3 e x maior ou igual que 3. Quando o x for menor que 0, a gente vai analisar nos dois casos, né? Quando o x for menor que 0, na primeira, ela é o que? Ainda é positiva, né? Porque só é negativa até o 3. Na segunda, que é o módulo de x, ela é negativa. Então, no primeiro caso, a gente vai colocar menos x mais 3 e daqui vai colocar menos x. A gente vai fazer essa interpretação, substituir por esses quatro valores que a gente achou aqui, ó. X menos 3, menos x mais 3, mais x, menos x. E a gente vai tirar esses valores aqui, o módulo de x menos 3 e o módulo de x, e colocar os respectivos valores a partir desta interpretação. Menor que 0, entre 0 e 3, maior que 3. Desta forma, a gente vai ter que resolver três inequações aí. Então, o primeiro caso é quando x for menor que 3. Quando x menor que 3, o módulo de x menos 3 é positivo. Quando x menor que 0, desculpa, né? Quando x menor que 0, o módulo de x menos 3, ele é negativo, na verdade, porque 0 é menor que 3, então ele é negativo. E quando x menor que 0, o módulo de x também é negativo, então você tem as duas negativas aí. Então a gente vai ter esse sistema de inequações e substituindo, a gente vai substituir no lugar do módulo de x menos 3 o valor menos x menos 3, que na verdade é menos x mais 3, e no lugar do módulo de x vai colocar menos x, isso aqui. Então a gente vai pegar lá, a inequação é módulo de x menos 3 mais o módulo de x é menor que 5. Então onde tiver o módulo de x menos 3, a gente vai colocar menos x mais 3. E onde tiver o módulo de x, vamos colocar menos x. Então a gente vai substituir aqui, ó. Esse módulo a gente vai colocar menos x mais 3 e esse módulo de x a gente vai colocar menos x. A gente vai ter esta inequação, menos x mais 3 menos x maior ou igual que a 5. Isso é a inequação do primeiro grau, né? Dá para resolver. Então menos x dá menos 2x, 3 quando passar fica negativo, 5 menos 3 dá 2. Então menos x, menos 2x é maior do que 2. Multiplica por menos 1, então 2x vai ser menor que menos 2. Quando você multiplica por um número negativo, a desigualdade muda o seu sentido, muda de lado. Então a gente tem o seguinte, que x vai ser menor que menos 1, porque menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então x é menor que menos 1. Então agora, solução dessa primeira parte é qualquer número real menor que menos 1. Vamos ver a segunda parte, que é quando x está entre 0 e 3, né? X é maior do que 0 e x é menor que 3. Ó, x maior do que 0, ele 0 ainda é menor que 3. Então a primeira, x menos 3, continua sendo negativa. Mas a segunda não, né? A segunda passa a ser positiva. Então no lugar do módulo de x menos 3, eu vou colocar aqui, né? Menos x mais 3. Tá errado aqui, né? Faltou consertar isso.
No lugar do módulo de x, eu vou colocar x. Mesma coisa aqui é 3. Então, eu vou tirar aqui essa inequação, o módulo de x menos 3 mais o módulo de x maior que 5. Aqui eu vou colocar menos x mais 3 e aqui eu vou colocar mais x na segunda. Né? Então, eu vou ter menos x mais 3 mais x maior que 5. A gente vai achar o seguinte aqui, uma incoerência. Porque menos x mais x dá 0, então sobra 3. 3 não é maior que 5. 3 não é maior que 5. Isso é incoerente, é falso. Então, a solução nesse caso é verdadeira. Essa é falsa, né? A inequação para valores de 0 a 3 não tem solução. Essa inequação aí. Então, a gente esquece, né? Solução vazia, a segunda solução. O terceiro caso é x maior que 3. Se x é maior do que 3, então o módulo de x menos 3 é maior do que 0, então é positivo. E o módulo de x é maior que 0, também é positivo. Então, nos dois casos, as duas são positivas. Então, a gente vai repetir x menos 3 e x no segundo caso. Então, no lugar ali de x menos 3, eu vou colocar o módulo, né? Tiro o módulo e colocar só x menos 3. O de x é a mesma coisa. Eu vou ter x menos 3 mais x maior que 5. Então, 2x maior que 8. X vai ser maior do que 8 sobre 2, que vai dar 4. Então, x maior que 4. Então, a gente tem aí a solução. Mas qual é a nossa solução real, né? Porque a gente achou solução da primeira parte, da segunda e da terceira. A segunda é vazia, fácil. Como é um sistema, nesse caso, né? Não é um sistema, né? Inicialmente a solução aqui, para ser maior, não é sistema, né? Quando o módulo é maior que... Quando o módulo é maior, a ideia é, quando for maior o módulo, é união, quando for menor, é interseção. Então, se tivesse aqui o módulo de x menor que 5, era interseção. Como é maior, é união. Então, vamos unir essas soluções. Né? A gente nem precisa da reta. Ó. No primeiro caso, x é menor que menos 1. No segundo caso, x é maior do que 4. Então, solução, a união vai ser qualquer valor real menor que menos 1 ou x maior que 4. Mas se você fizer a interpretação na reta igual a gente fez lá, que não é necessário, né? Porque as soluções aí, elas são separadas e quando você juntar, vai dar uma coisa só. Não, desculpa. Se eles tivessem um intervalo interferindo no outro, aí a gente faria a interpretação na reta. Percebo que x é menor que menos 1, ou x é maior do que 4. Uma solução não interfere na outra. Se fosse assim, ó, se fosse x é menor do que 5, no primeiro caso, na outra x é maior do que 1, aí teria uma parte que é igual, aí a gente teria que fazer aí a interpretação na reta para não repetir a mesma solução aí. Aqui não tem esse risco de a gente pegar na união, repetir os valores, né? Lembra que a união de dois conjuntos são os valores que aparecem em um e outro, em um conjunto ou no outro. A união de A e B são os elementos de A unidos aos elementos de B. Então, todo mundo de A e todo mundo de B. Se existirem elementos que pertencem a A e a B, você não vai colocar duas vezes, você coloca uma vez só. Então, essa interpretação aqui, de acontecer valores que aparecem nos dois conjuntos, não tem, né? Não existe essa possibilidade. Então, a solução é x menor que menos 1 ou x maior que 4. E agora? Essa aqui é parecida, mas a gente não resolveu inequação nenhuma do segundo grau até agora. Então, peguei essa inequação aqui, que ela é do segundo grau. De acordo com a definição, se é maior, eu tenho duas possibilidades. Ou o valor que está dentro do módulo é maior que mais 1, ou o valor que está dentro do módulo é menor que menos 1. Ou seja, ou x² menos 3x mais 1 é maior ou igual que mais 1, ou x² menos 3x mais 1 é menor ou igual do que menos 1. Então, nesse caso, eu tenho duas inequações para resolver. E nesse caso, como foi que eu falei anteriormente, por se tratar de ser maior, então a gente vai ter que fazer a união. Se fosse menor, faríamos a interseção, né? Então, eu tenho essas duas inequações aqui para eu resolver. Eu vou chamar essa de 1, inequação 1, essa aqui de inequação 2. Só para ter uma estratégia de resolução que fique claro, para não confundir as soluções. Então, vamos resolver a primeira inequação aqui.
x² menos 3x mais 1 menor ou igual que menos 1. Ou seja, x² menos 3x, eu posso juntar aqui, né? Pegar o menos 1, passar para a primeira parte e fica mais 1, 2. Então, x² menos 3x mais 2 menor ou igual que zero. Para resolver essa equação, tem que fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. Então, eu vou fazer, sei lá, h de x igual a x² menos 3x mais 2. Para fazer o estudo do sinal, eu preciso achar as soluções, né? Os zeros. Achar os zeros é fazer a equação função igual a zero. Então, você vai fazer h de x igual a zero, ou seja, x² menos 3x mais 2 igual a zero. Então, a gente está fazendo isso aqui. Eu estou fazendo, ó, h, abre parênteses, de x igual a zero. Porque para fazer o estudo eu preciso determinar o zero da função, para saber onde o gráfico corta o eixo x. E nesse caso, como é a equação do segundo grau, a gente identifica os coeficientes, calcula o delta, né, isso, para achar o zero. Então, nesse caso, A é 1, B menos 3, C é 2. O delta vai dar 9 menos 8, que vai dar 1. 1 é positivo, tem duas soluções. Então, x1 vai ser menos com menos dá mais ali, né? Isso, menos b, então fica 3 mais ou menos 1 sobre 2. x1 vai ser 3 mais 1, 4 dividido por 2 dá 2. x2 será 3 menos 1, 2 dividido por 2 dá 1. Então, os dois zeros são 1 e 2. Marcando esses zeros no eixo x, aqui, né? Eixo x. Como a equação é menor ou igual a bolinha fechada, marquei o 2, marquei o 1 e parábola, porque é a equação do segundo grau. Parábola com cavidade para cima, não é isso? Por que com cavidade para cima? Porque o coeficiente A é positivo, então com cavidade para cima. Se A for negativo, com cavidade para baixo. E aí a gente tem a seguinte interpretação. Entre as duas raízes é menos e fora das raízes, né, maior ou menor é mais. Ou seja, acima do eixo x a função é positiva, para valores maiores que 2, para valores menores que 1, e entre o eixo x é negativa. Então aqui é menos, né? Sinal negativo. Então aqui é imagem negativa, imagem positiva, acima do eixo x. Mas o que a gente quer? A equação está pedindo o quê? Menor que zero. Ou seja, a parte negativa. A parte negativa está entre 1 e 2. Então, a solução da gente que a gente quer aqui é x é um número maior que 1 e x é um número menor que 2. Então, x é maior que 1 e menor que 2. Menor ou igual, né? Então, x é maior ou igual, que 1 está trocado aqui, né? Aqui é 2 e aqui é 1. Então, x ele é maior do que 1. Vou colocar aqui, já que estava errado, né? X vai ser maior ou igual a 1. Ou x vai ser menor ou igual a 2. São as duas possibilidades. Então, essa é a nossa solução. Da primeira parte, falta ver quando for menor que menos 1 ali. Então, a gente vai pegar essa equação agora e ver a segunda parte, que é quando x ao quadrado menos 3x mais 1, seja menor do que 1. Não é isso? Então, a gente fez para valores menores que menos 1. Então, aqui agora é para maior, né? Então, a gente tem que, como é maior ou igual, então a gente pega primeiro quando for maior e depois quando for menor. Então, aqui a gente tem x² menos 3x mais 1 maior ou igual que 1. Aí, a gente vai resolver isso aí. Para resolver aqui, o que a gente faz? Junta aqui, ó. 1 menos 1 dá 0, então vai sobrar x² menos 3x maior ou igual que 0. Então, a gente quer aqui, como é maior do que 0, a gente vai precisar os valores positivos, né? A gente vai fazer o estudo do sinal, vai resolver a equação x² menos 3x, achar o zero. Para achar o zero, a gente vai fazer g de x igual a 0, né? Vai fazer isso aqui, ó. G de x igual a 0. Então, você vai ter x² menos 3x igual a 0. E aí, a gente poderia usar a equação incompleta, mas eu vou usar a fórmula de Bhaskara aqui.
A é 1, B menos 3, C é 0, então vai ficar, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, 4, vezes 0, 0. Então vai ficar só 9. Delta igual a 9. X vai ser menos B mais ou menos raiz quadrada de 9, que é o delta, sobre 2A. Então, substituindo B, menos 3, menos com menos a mais. Então, x vai ser igual a 3 mais ou menos 3 sobre 2. x1 vai ser 3 mais 3 dividido por 2, que vai dar 3, né? 6 sobre 2 dá 3. 3 menos 3, 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, as raízes são 3 e 0. Marcando isso no eixo x das abscissas, né? Aqui. Eixo x. Então, 0 menor ou igual a bolinha fechada. 3 menor ou igual a bolinha fechada. Parábola aberta para cima, porque A é positivo. Então, a concavidade para cima. Então, a gente tem o seguinte: para valores menores que 0, a função é positiva. Para valores maiores que 3, a função também é positiva. Então, ficou faltando isso aqui, né? Cadê? Deixa eu pausar aqui. Então, a parte que a gente quer é a parte positiva. Então, a gente quer valores menores que 0, desse lado, e valores maiores que 3. Então, a solução da segunda aqui, da função g, né, é x real, tal que x é menor do que 0, ou x é maior que 3. Então, são as duas soluções. Porque na equação aqui, é maior ou igual que 0. Ser maior do que 0 significa ser positivo. Então, a solução que a gente tem aqui, né, a segunda, né, da função g, x é real, tal que x é maior do que 0, ou x é maior do que 3. Então, agora falta a gente juntar as soluções, né? Nesse caso vai ser união. A gente vai ter que fazer a união. Deixa eu pegar aqui. Então, na equação modular, a solução dessa é na equação x², módulo de x² menos 3x mais 1 maior ou igual que 1. A gente achou duas possibilidades ali quando a gente resolveu separadamente, né? Tirou do módulo. Então, a gente vai ter que fazer a união dessas duas soluções. A primeira solução foi a parte negativa, né? Que foi menor que menos 1, acabou sendo menor que 0. A parte negativa da função x² menos 3x mais 2 é entre 2 e 1, que são os zeros da função. Então, a solução que a gente quer aqui é o valor que está entre 1 e 2. No segundo caso, foi a parte positiva, foi os valores 3 e 0, mas tem que ser menor do que 0 e tem que ser maior do que 3. Então, aqui a gente vai querer o seguinte: a gente vai querer o nosso conjunto S, a solução, vai ser a união. Vai ser a união desses valores. Então, vou marcar aqui logo o 3, o 2, o 1, o 0. E quais são os valores que a gente quer? Maiores que 3, entre 1 e 2, menor que 0. Então, a nossa solução vai ser qualquer número real que esteja entre 1, aqui entre 1 e 2, ou que seja menor do que 0, ou que seja maior do que 3. Dessa forma, a gente acha a solução que a gente queria. Então, tem uma atividade aí da página 23 a 25 sobre inequações, né? Fica como exercício para vocês aí a parte de inequação modular, de 23 a 25.